Bom dia, pessoal. A gente pede desculpas pelo pequeno atraso no início da palestra, né? A gente estava no aguardo das pessoas se conectarem, então, em respeito às que estavam com um pouco de dificuldade no sistema, a gente acabou atrasando esses 15 minutinhos, né? Mas a gente agora inicia mais um encontro online, né? Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente no nosso terceiro encontro, né, nesse novo formato de webinar. A gente vai fazer uma pequena apresentação, né, sobre os trabalhos da Capilab e apresentar a nossa empresa para vocês. E em seguida eu passo a palavra para o professor Paulo Henrique, que está aqui hoje com a gente, né, no nosso tema falando sobre qualidade. Tá? A Capilab, como vocês já vêm acompanhando, né, a maioria de vocês, a gente percebe que acompanha a gente nesses eventos, tanto os presenciais quanto os online, que a gente tem implantado novos sistemas gradativamente aí, e deixando disponíveis outros tipos de material. A gente vem investindo cada vez mais na parte técnica, na parte de instrução e de trazer aí novidades para vocês, né? Então, hoje, o Capilab News é uma das ferramentas que a gente mais utiliza, né? Ele vai impresso trimestralmente, normalmente, trazendo aí matérias técnicas, artigos técnicos, matérias sobre laticínios, né, e personalidades da área, trazendo sempre as novidades aí na nossa área de qualidade, controle, né, e produção, até tentando mesclar aí o assunto que consiga abastecer a todos com informações pertinentes para a melhoria constante de qualidade dentro da indústria. A gente vem trabalhando aí na produção de material teórico e de apoio também para as equipes, né, dentro dos laticínios. A série de livros que a gente tem já é aí de conhecimento da maioria de vocês, alguns já esgotados, né, pelo tempo aí que a gente já divulga. O último é a cartilha de análises físico-químicas, que ainda está disponível, né? Então, vocês, quem ainda não recebeu nos treinamentos que as técnicas realizam aí em loco, ou até mesmo que receberam via pedido pela Capilab, podem solicitar aos seus consultores ou solicitar pelo site e vocês receberão aí uma unidade, né, gratuita como cortesia pela Capilab. O último lançamento, né, para quem foi no Minas Láctea, a gente lançou o novo Rispoa comentado pela professora Maria Cristina Mosquim. Essa nova publicação veio bem completa, a gente colocou aí o novo Rispoa inteiro, então não só a parte láctea, mas também de todos os outros produtos de origem animal. E a parte láctea em específico veio com esses comentários, né, que aí ajudam a gente a entender e a implantar todas essas novas regras dentro da nossa rotina, né, com a ajuda da professora Maria Cristina. Então, quem ainda não recebeu, por favor, também solicite aos seus consultores, que vai ser enviado aí posteriormente até o endereço de vocês. No site da Capilab, a gente também vem tentando incrementar a parte técnica, então vocês vão poder ver que, né, a gente tem inserido cada vez mais conteúdo. Uma das novidades são os vídeos tutoriais, né, dos nossos equipamentos e kits, onde a gente procura colocar todo o passo a passo, não só de manipulação e utilização, mas também de limpeza, de calibração, para que, mesmo que não seja o nosso equipamento, no caso dos pH-metros, você tenha um material de auxílio de treinamento e até posicionamento dos funcionários dentro do laboratório no passo a passo correto, né, de limpeza, de manutenção desse material. Futuramente a gente pretende também implantar, né, o blog, o fórum com material técnico, com artigos, então aguardem novidades para os próximos meses. A gente acaba de passar pela recertificação, né, da ISO, a gente é o terceiro ano de recertificação, então a Capilab também está aí nesse processo, né, de busca de melhoria constante pela qualidade, assim como vocês, né, para procurar atender cada vez melhor a necessidade de todos. A maioria de vocês conhece toda a nossa linha, né? A gente é mais conhecido pelos kits e equipamentos específicos para a área de lácteos, mas a gente também trabalha com uma linha gigante de produtos que inclui vidrarias, reagentes, equipamentos, né? Utensílios de produção como lira, agitador, mexedor, área de descartáveis, luvas, toucas, né? Propé e
depois vem aí os kits de análise e produtos específicos. Então, para quem ainda não conhece essa outra parte da Capilab, né, procurem também solicitar aí material e o que for necessário para os seus consultores. Dentro da linha de kits específicos, a gente pode dar destaque para, né, algumas delas. A linha do Compact Dry, que é a microbiologia rápida, placas prontas, né, para microbiologia. A linha Hygienia, que é a linha de monitoramento de higiene por ATP. A linha de antibióticos, que a gente tem tanto a parte, né, do antibiótico, controle de antibiótico num kit lento, quanto nos kits rápidos, com inúmeras conjugações de monitoramento, kits de linha dupla, que a gente consegue fazer 2 famílias, de tripla ou quádrupla, né, para monitoramento aí de resíduos de antibiótico na recepção. Então, qualquer informação que precisarem, por favor, consulte, né. O último lançamento na área de controle de antibiótico foi o Extenso. A gente teve esse lançamento no Minas Láctea. É um equipamento revolucionário no mercado, o primeiro no mundo, na verdade, que é um equipamento que propõe aí que a gente faça um controle, né, de resíduos de antibióticos e resíduos de toxina de uma forma mais ampla e ainda assim rápida, né. A proposta dele é um teste múltiplo, então ele faz mais de 90 contaminantes diferentes na mesma tira, divididos em 17 canais hoje, né, para a detecção desses contaminantes, tanto quando se diz a resíduos de antibiótico, quanto a resíduos de toxinas em geral. A flexibilidade, porque você seleciona os canais que você quer utilizar, quais os canais você quer realizar a leitura e paga somente por aqueles canais selecionados, né? Ele continua sendo rápido, né? A maioria dos kits do mercado hoje funcionam entre 5 e 10 minutos e ele tem essa proposta de mais de 90 contaminantes em 13 minutos. E ele é inteiramente conectado, né? Ele vai por Wi-Fi, por SMS, por GPS, por Bluetooth, internet a cabo, então ele pode ser programado inclusive para enviar e-mails e SMS no caso de controles que deem positivo, né, avisando aí os responsáveis. Então é um aparelho que vem realmente revolucionar. A gente já está implantando ele em alguns clientes no Brasil. Quem quiser mais informação, por favor, entre em contato com a gente também. Um outro lançamento da feira foi o nosso EcoMilk Spectra. A maioria de vocês já conhece o EcoMilk da linha normal, né? Vai fazer aí por ultrassom os parâmetros dentro proteína, gordura, extrato seco, densidade, lactose. E ele vem com uma segunda parte, né? Um aparelho híbrido que vai trabalhar também com infravermelho, fazendo a parte de análise de adulterantes. Então, a gente consegue aí registrar todas, né, detectar todas essas presenças de melanina, ureia, açúcar, glicose, amido, álcool, para dentro do nosso aparelho, do mesmo aparelho. Então, aqui está o contato da equipe de vendas, né, a equipe Capilab está ali disponível para qualquer dúvida e qualquer consulta a respeito dos nossos produtos. Uma parte interessante do nosso trabalho também é essa parte de treinamentos, né? A gente tem tantos treinamentos em loco, né, que a maioria de vocês aí já recebeu a gente no laboratório de vocês para treinamentos práticos, para treinamentos teóricos em questão de programas de qualidade. A gente também agora trabalha com os treinamentos online, né? O ano passado a gente começou com os webinars, né, que a maioria de vocês já participou. A gente conseguiu reunir aí mais de 400 empresas conectadas dentro desses webinars de assuntos né, de importância diária para a gente, fraudes em leite, boas práticas de laboratório, boas práticas de fabricação. A gente também começou o ano passado e continua nesse ano com o trabalho dos minicursos internos na Capilab. A gente já está na 5ª edição. A gente começou com o primeiro minicurso em 8 pessoas e o último, que foi a 5ª edição, já conseguimos ampliar, né, com o aumento do nosso espaço na Capilab para 30 pessoas no curso. É um evento que a gente consegue
trabalhar tanto a parte teórica em boas práticas, em assuntos pertinentes para o controle de qualidade, quanto a parte prática em controle de leite na recepção e análises físico-químicas. Fora isso, a interação do grupo, onde a gente recebe aí os laticínios do Brasil inteiro, né, a troca de experiências de diversas regiões e diversas realidades diferentes de pequenos e médios e grandes, é muito interessante. Então, fiquem de olho na programação, o nosso próximo vai ser em breve, né, então se inscrevam para participar e virem conhecer a nossa estrutura dentro da Capilab. O intercâmbio, né, também já está aí na 3ª edição. O último foi realizado para a Argentina e Uruguai, né? Anteriormente, o primeiro foi feito só para a Argentina, o segundo para a Bélgica, França, Luxemburgo, e o terceiro agora para Uruguai e Argentina. É também um evento muito interessante, né? Reúne normalmente entre 30 e 40 pessoas do Brasil inteiro para viajarem, fazerem essa espécie de excursão, conhecendo tanto os laticínios quanto os laboratórios, as fazendas e trazendo aí um pouco mais de conhecimento lá de fora, né, para a gente conseguir implantar e trazer aí as informações necessárias para também evoluir aqui dentro, né, quanto à qualidade e quanto à produção. Outro evento que já virou tradição, né, os seminários da Capilab. O último foi realizado em Uberlândia, a 7ª edição, com a participação também do professor que hoje está aqui com a gente. A gente conseguiu reunir aí mais de 190 participantes de 6 estados diferentes e quase 70 empresas diferentes nesse evento, né? Foi um sucesso. Normalmente a gente consegue reunir os melhores palestrantes hoje no Brasil para falar de assuntos importantes e trazer aí cada vez mais conhecimento para a gente. O próximo a gente já está programando aí para o início do ano que vem, né? Então aguardem novidades para o próximo evento. Hoje a gente está na 3ª edição do webinar, né? Por vídeo. Então, o primeiro foi realizado com a professora Maria Cristina Mosquim, na edição falando sobre legislação, onde ela falou a respeito do novo RISPOA, né? O segundo foi com o professor Laerte, da Exalc, né? Falando sobre CCS e CBT, a situação hoje no Brasil na qualidade do leite. E hoje a gente vai estar na 3ª edição também no Falando sobre Qualidade com o professor Paulo Henrique. A gente já cumpriu a agenda do primeiro semestre, né, em eventos como esse, o seminário, o minicurso, os webinars, a feira em Juiz de Fora, Minas Lácteas, o workshop também na Capilab, que foi um novo formato de dia, um meio-dia de palestra, né, para ser um pouco mais rápido, mas também ser um meio-dia muito interessante de troca de informação. Em breve a gente vai estar lançando a programação do 2º semestre. Então, fiquem atentos, né? A gente, para o mês que vem, a gente já está programando um novo webinar com a professora Maria Cristina, né? Falando sobre o programa de autocontrole. Então, fiquem ligados, né, na data de divulgação para se inscreverem e participarem também com a gente. E também todos os outros eventos que a gente já está programando com muito carinho para todos vocês. O próximo evento vai ser ainda esse mês, tá? Então, o pessoal aí da região do Pará, a gente vai fazer um seminário em parceria com a Fermentec, né? Um misto aí de assuntos de produção com assuntos de qualidade e laboratório. Vai ser um dia muito interessante também. Então, quem é da região, se inscrevam, participem, vão até lá para a gente poder, né, se conhecer e conversar um pouco, tá? Agora eu vou passar a palavra para o professor Paulo Henrique. Ele está aqui do meu lado. O professor Paulo Henrique é o responsável pelo Departamento de Nutrição da UFJF, né? E hoje vai falar um pouquinho aí para a gente sobre qualidade do leite e dar uma aula. Aguardem também, porque é uma sequência, né, professora? A gente vai ter aí mais 2 webinars na sequência complementares a esse. Então, quem está participando hoje, fiquem de olho para a gente poder dar sequência, né? Aprender todo o conteúdo que o professor tem para passar para a gente. Vocês estarão agora em ótimas mãos, né? Passo a palavra para ele, então. Obrigada, professor. Obrigado, Leire. Bom dia a todos vocês. É um prazer estarmos juntos nessa sala virtual, em uma atividade conjunta Capilab, Universidade Federal de Juiz de Fora, buscando, nesse momento, agregar conhecimento consubstanciado, científico e aplicável
ao capital intelectual de todos vocês. Quero, em particular, agradecer aos que estão no seu ambiente corporativo, dedicando esse tempo, pela confiança, pela atenção. Nós vamos, nesse momento, iniciar a palestra via webinar, falando sobre qualidade, e o nosso tópico está aqui, já aparece na tela para vocês. Nesse momento, nós estamos fazendo um pequeno ajuste e já vamos apresentar o nosso trabalho junto à Universidade Federal de Juiz de Fora. Agora sim, ok? Falando sobre qualidade, né? Quero dar esse olá inicial para vocês com o tópico da palestra Constituintes do Leite, parte 1, né? Água, lactose e sais. Não é, Leire? Então, não sei se é uma promessa ou uma ameaça, né? Mas tem a parte 1, depois teremos a parte 2, quem sabe a parte 3, né? Claro. E assim vamos adiante, né? A parte 1, água, lactose e sais é o tópico para hoje. Pois bem, apresentando, iniciando pela Universidade Federal de Juiz de Fora, estamos à disposição de vocês, lá pelas montanhas de Minas. Quero fazer o destaque para o mestrado profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, que nós teremos já ao final desse ano mais um edital de seleção para a turma que irá se iniciar em 2018. Então fique atento, por volta de setembro até novembro temos o nosso processo de seleção para o mestrado profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. Também na Universidade Federal de Juiz de Fora temos o Laboratório de Composição e Valor Nutricional dos Alimentos. Nosso departamento está à disposição de vocês, passando por Juiz de Fora, dei uma chegada lá para conhecer e estar com esse simpático professor que você vê aí no slide. A nossa agenda, trataremos de leite, água, lactose e sais. Conceitos fundamentais nos aspectos químicos, propriedades físico-químicas e bioquímicas, reações, funcionalidades relacionadas à tecnologia de laticínios. Vai ser um sobrevoo. Vamos dar um overview sobre esses tópicos, então aperte o cinto, se prepare e fique bastante atento, ok? Pois bem. Então, primeiro tópico, o leite. O leite. Deixo para vocês uma mensagem, Fox McSweeney, 1998, relatando que o leite é objeto do estudo científico há aproximadamente 150 anos e é provavelmente, em termos químicos, o melhor caracterizado dentre os grandes grupos de alimentos. Mas ele é muito complicado também, né? E ele é uma matéria-prima para diferentes tipos de produtos, nós sabemos disso. E essa ciência que estuda os lácteos já é uma disciplina acadêmica há mais de 100 anos. E dentre a ciência dos lácteos, a química do leite talvez seja a faceta, talvez seja a vertente mais estudada. Ok, isto posto, quero trazer aqui a memória daqueles que estiveram no Cândido Torches há algumas décadas e conhecem esta imagem tão bonita da árvore genealógica do leite, com muitos constituintes, com os produtos. É um material histórico. Leide chegou a conhecer, Leide? Claro. Conheceu, né? Pois bem. Então, aqui nós temos essa árvore, depois ela mudou, tivemos versões diferentes, versões mais modernizadas, temos uma versão virtual também. Sim. Mas fica aqui na lembrança da complexidade da composição do leite, já descrita há algumas décadas lá no nosso Instituto de Laticínios Cândido Torches, minha escola, meu berço. O leite secretado pelas fêmeas de 4.000 espécies de mamíferos. Dentre essas, 180 espécies foram analisados, os leites, e estudados especificamente 50 espécies. O dramático é encarar mais de 100.000 constituintes. No nosso mestrado leite, a disciplina Química e Tecnologia tem uma carga horária de 40 horas. 40 horas, e não é suficiente para abordarmos com profundidade todos os aspectos. A função primária do leite é nutrir o recém-nascido, é prover as necessidades nutricionais do recém-nascido. É para isso que ele foi sintetizado. As funções secundárias estão relacionadas com aspectos imunológicos, com aspectos metabólicos e também com aspectos antimicrobianos e promotores de crescimento. Disso nós temos um valor extremamente alto para a nutrição, para a saúde humana, em todas as faixas etárias, deste alimento tão rico e complexo que é o leite.
Veja comigo esta imagem que traz a célula secretora do leite. De grande complexidade, cada constituinte do leite traz consigo uma rota bioquímica diferente, os precursores dos constituintes do leite também diferenciam, alguns constituintes são formados na própria célula secretora, outros provêm do sangue, e há realmente um equilíbrio para que se produza um leite de qualidade que seja estável e apto para o processamento. Aspectos zootécnicos, veterinários, como a sanidade do animal, a alimentação do gado, aspectos reprodutivos e genéticos, interferem certamente na produção de um bom leite estável quimicamente. A composição, vocês podem ver nesta imagem, algo de 1984. Mas por que 1984? Porque essa tabela é clássica, né? Uma tabela tão importante, professores Walson e Disney, mostrando para nós o teor de diferentes constituintes do leite. Aqui os constituintes principais, o teor em gramas por quilo e as variações. Bom, só essa tabela já nos renderia um bom objeto de estudo, mas sabemos que ela se desdobra e se subdivide em diferentes constituintes com propriedades diferentes e aquelas variações também, variações por causas naturais e variações que nós podemos enxergar agora, nesse quadro, diferentes aspectos como entre espécies, fisiologia, variações qualitativas, quantitativas, do leite individual para o leite de conjunto, o colostro, a alimentação do gado, enzimas endógenas com destaque particular para a plasmina e patologias que podem acometer o animal. Todas essas são causas de variação na composição do leite e isto acontece a cada dia. Vocês têm muita experiência no campo, têm muita experiência na indústria e sabem exatamente que isto nos acomete a cada momento. Isso traz para nós uma dificuldade muito grande no trabalho com o leite e o seu estudo das suas propriedades. Agora eu trago nessa segunda tela a composição do leite, mas trazendo um outro aspecto. Além da complexidade composicional, além da variabilidade por causas naturais e causas externas, os constituintes do leite, mais de 100 mil constituintes, não estão congelados, fossilizados, não estão parados dentro do sistema complexo que é o leite. Há diferentes partições entre a fase contínua do leite, aquosa, e a fase descontínua. Constituintes solúveis, dispersos, emulsionados, solubilizados. Temos também diferentes fases e relações entre os ingredientes, entre os constituintes e relação entre estas fases, dependendo do que está sendo provocado nesse leite. O resfriamento, o aquecimento, a concentração, a secagem, filtrações, métodos diversos são capazes de promover mudança de fase entre os constituintes. E também que um constituinte se converta em um outro a partir de ação de uma enzima, por exemplo, ou da solubilidade ou insolubilidade pela retenção de água, pela desidratação ou talvez até mesmo pela cristalização. Então a complexidade realmente é muito, muito grande. Vendo do ponto de vista específico da água, vamos tratá-la como o constituinte principal neste momento. É a água que traz mais de 87% da composição do leite e quero destacar com vocês algumas propriedades químicas da água. Então vamos fazer uma releitura da água como uma substância química. Bastante simples, 11% de hidrogênio, 89% de oxigênio, mas guarda nesta aparente simplicidade de apenas 3 átomos de 2 elementos químicos. A água tem propriedades anômalas, a água tem propriedades que diferenciam de outras substâncias tão simples como ela em termos de número de elementos químicos e estrutura molecular. Por exemplo, a água tem um ponto de fusão muito baixo, 0 graus Celsius, tem um ponto de ebulição muito alto, 100 graus Celsius. Esta amplitude não era de se esperar. É uma amplitude anômala em relação a outras substâncias. A água tem características que lhe são próprias, como uma alta densidade, 1 grama por ml a 4 graus Celsius.
a que podemos atribuir estas propriedades diferenciadas da água? Há dois aspectos: as pontes de hidrogênio e a geometria molecular, ambas culminando, convergindo para uma alta força de atração molecular. As pontes de hidrogênio que vocês podem ver aqui ilustradas entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio de outra, promovem a aproximação dessas moléculas de água. E a sua geometria molecular tetaédrica também garante um arranjo molecular capaz de fazer com que as moléculas se aproximem. Ao se aproximarem, o ponto de ebulição é bastante alto, nós gastamos muita energia para fazer com que a água entre em ebulição, e também a densidade da água fica muito alta, porque nós conseguimos colocar uma massa maior no mesmo volume. Sendo o leite predominantemente líquido, tendo a água como seu principal constituinte, ele herda da molécula de água propriedades assemelhadas, de ponto de ebulição alto, de baixo ponto de fusão e de alta densidade. São características da água transmitidas, portanto, ao leite fluido. Mas a água não é toda igual. Do ponto de vista da ocorrência da água no leite, nos alimentos de uma maneira geral, as moléculas de água podem se comportar de três formas, que você vê no quadro a seguir: a água constitucional, a interfacial e a água em volume. A água constitucional é aquela que está no interior da macromolécula do soluto, uma proteína, por exemplo. A água interfacial é a que está em camadas vizinhas e muitas camadas em torno do nutriente, em torno do constituinte, e aquela água em volume que pode estar totalmente livre ou aprisionada em algum arranjo molecular. Note o destaque aqui nesta imagem: a camada mais interna de água em torno de um soluto polar, um soluto carregado, depois uma camada mais externa, aqui, e na sequência a maior parte da água do leite fluido é a água em volume. A interação dessas moléculas de água com o soluto é extremamente importante e determinante para as propriedades técnico-funcionais do alimento que está sendo tratado. A camada mais interna, também chamada camada de hidratação, tem uma grande importância, até que vai distanciando para a água em volume, que interage menos termodinamicamente com os solutos. Deste slide, nós podemos trazer à mente o conceito de atividade de água, a água que está relacionada com os constituintes. Do ponto de vista químico, a atividade de água de um alimento ou solução é a razão entre a pressão de vapor da água no alimento e a pressão de vapor da água pura a uma determinada temperatura. Esta atividade de água nos remete à água que está disponível no alimento para as reações químicas, as reações enzimáticas e para o desenvolvimento de micro-organismos. É aquela água que não apresenta uma ligação forte com os solutos. Ela está disponível no alimento. Se observarmos novamente o slide, veremos nesse gráfico o valor de atividade de água aqui crescente e a velocidade relativa das reações. Em atividades de água muito alta, nós temos desenvolvimento de micro-organismos, nós temos desenvolvimento de leveduras, bactérias, fungos filamentosos, bolores. Nós temos também diferentes velocidades para as reações químicas, como o escurecimento enzimático. E temos aqui até um gráfico bastante diferente, que é a curva da oxidação lipídica, que acaba aumentando em valores muito baixos de atividade de água. Então, assim, à medida que nós passamos de um alimento com alta atividade de água para média e baixa atividade de água, a velocidade relativa das reações diminui, porque para que uma reação ocorra é necessário que os constituintes, que os reagentes desta reação possam se disseminar pelo sistema, possam se difundir pelo meio e, na sequência, realizarem choques efetivos entre essas moléculas dos reagentes para que a reação aconteça. E não apenas se chocarem, mas chocarem com um grau de energia capaz de causar disrupções nas ligações químicas e formar os produtos.
a água é fundamental e as propriedades termodinâmicas da água dentro do sistema estudado vão determinar a velocidade das reações e a transformação de reagentes em produtos. Este mesmo modelo pode ser estudado por meio das isotermas, que são gráficos que mostram a atividade de água em relação ao teor de água por grama de matéria seca de um alimento. Vemos aqui duas curvas muito interessantes, a curva de desorção de água e a curva de resorção ou absorção de água. Aqui estamos tratando de um alimento líquido que vai perdendo água, o teor de umidade vai diminuindo e a atividade de água também. A segunda curva de resorção, temos um alimento em pó que vai absorvendo água e aumentando o seu teor de umidade e também de atividade de água. Notem o seguinte detalhe, se nós mantivermos fixo um valor de umidade e chegarmos até aqui, acharmos o ponto de desorção e a sua respectiva atividade de água. Então aqui temos a atividade de água. E esse mesmo teor de umidade por resorção, a atividade de água vai ser mais alta. Disto cabe para nós um ensinamento muito importante. Se nós termos dois alimentos com o mesmo teor de água, porém um deles foi obtido a partir da desorção, ou seja, o alimento perdeu água e atingiu aquele valor de umidade desejado, um leite em pó, por exemplo, nós teremos um valor de atividade de água. Se este leite em pó absorver água, se a umidade desse leite em pó é mais baixa do que a umidade do ambiente, então a relação da pressão de vapor que falamos anteriormente em relação ao ambiente, o leite em pó começa a absorver água, absorvendo na superfície e absorvendo em camadas mais internas, haverá então a resorção ou a absorção de água. E ele pode atingir valores de umidade do mesmo leite em pó anterior, contudo, quando esta umidade é atingida por absorção de água, a atividade de água é mais alta. Podemos ter, então, dois alimentos com o mesmo teor de umidade e diferentes atividades de água, portanto, diferentes teores de água livre disponível para as reações químicas, enzimáticas e desenvolvimento de micro-organismos. Portanto, muito cuidado nas questões de logística, transporte, distribuição, estocagem, não só para prevenir a absorção de água, mas também evitar a elevação da temperatura, pois a atividade de água também, tal como a pressão de vapor, é dependente da temperatura. Quanto maior a temperatura, para a mesma umidade, maior a atividade de água. Este é um conceito muito importante para as fábricas de produtos concentrados e desidratados em particular. Bom, isto posto, algumas propriedades da água. Tensão interfacial. Nós vemos nesse slide forças agindo nas moléculas de água na superfície de um líquido e também em relação aos solutos, aos constituintes que estão ali dispersos, emulsionados, solubilizados. A tendência é obter a menor energia livre na interface. E aqui você observa uma interface óleo e água. Óleo para cima, água aqui para baixo. Nessa interface nós podemos dispor diferentes substâncias. O sabão pode se orientar e diminuir a energia livre nessa interface. Podemos ter um polissorbato, um emulsificante, fazendo isso de uma forma ainda melhor. As proteínas globulares têm uma certa capacidade de se dispor na superfície e diminuir esta energia. Agora, aqui nós vemos a beta-caseína, bastante desenovelada, uma proteína que apresenta uma estrutura mais aberta e uma grande possibilidade dessa beta-caseína de agir na superfície. Já temos, então, alguma indicação de propriedades tecnofuncionais relacionadas a proteínas, a carboidratos e a lipídios que têm característica anfipática, baixando a energia livre e permitindo uma estabilização de constituintes na água. Extremamente rico, isto é, para produtos como os sorvetes, os gelados comestíveis, para garantirmos a emulsificação dos glóbulos recém-formados no leite homogeneizado, para preparações com chocolate, é sempre necessário reduzir essa tensão na interface e utilizar um elemento
adequado, capaz de ter esse tipo de reação com a água, de estabilizar e estabilizar também os solutos, seja ele o óleo, seja ele o ar, dependendo do alimento que está sendo processado. É um aspecto químico bastante interessante. Temos outra propriedade, vista agora da tensão superficial, mas a deposição com emulsificante e sem emulsificante na superfície de um glóbulo de gordura, por exemplo. Se nós não temos emulsificante, as proteínas correm para ajudar o glóbulo de gordura a se manter estável. Então, temos uma deposição de caseína, de soroproteínas na superfície do glóbulo. Se temos um emulsificante, como você pode ver aqui nessa imagem, óleo e a água mais o surfactante, as proteínas estão liberadas, elas são liberadas desse sistema porque o emulsificante vem e faz esta propriedade de garantir uma menor tensão interfacial e estabilizar o sistema. A água realmente tem propriedades marcantes. Você pode partir agora para um estudo físico das alterações da água em relação à pressão e temperatura no diagrama de fase, relatando para nós aqui algumas características muito especiais. Vejam aqui nesse gráfico colorido a água sólida, a água líquida e a água na forma de vapor. Esse é um diagrama de fase da água, é uma condição ideal, mas quando nós temos o leite, há distorções e nós temos um ponto de ebulição mais alto e temos um ponto de congelamento mais baixo. De imediato, você está pensando na crioscopia. Aqui está um gráfico mostrando o abaixamento do ponto de congelamento da água. Abaixo do ponto de congelamento ocorre um fenômeno muito interessante chamado superfusão ou sobreresfriamento, onde os cristais se formam e são destruídos em um equilíbrio metaestável. Eles ainda não têm energia interna baixa o suficiente para garantir a cristalização. É necessário alguma movimentação e os crioscópios, você sabe, ele tem ali um agitador, ele induz esta cristalização e logo ocorre a subida da temperatura, voltando aqui ao gráfico, abaixo do ponto de congelamento, sobe a temperatura até atingir o ponto de congelamento. Se fosse a água, teríamos um platô, veríamos isto acontecendo de uma forma bastante linear, mas como o leite tem constituintes dissolvidos, esse ponto de congelamento se estabiliza pouquíssimo e logo ele vai caindo lentamente. Se tratamos de uma mistura para sorvete, uma calda, uma preparação para sorvete, com teor de sólidos solúveis mais alto, realmente nós observamos essa queda na sequência em razão do ponto de congelamento ir baixando à medida que mais água passa do estado líquido para o estado sólido. E a concentração molar de solutos na água líquida residual vai aumentando. Este é o princípio da crioscopia, o princípio que vem lá da lei de Raoult, do abaixamento do ponto de congelamento. É uma propriedade importante da água, muito bem estudada para soluções aquosas diluídas e que, no caso do leite, nos leva aí a algumas preocupações em relação à fraude, em relação à adição de solutos, de água, a estabilidade importante que nós precisamos ter nos equipamentos e também hoje algo que está bem em voga, que é o controle da hidrólise de lactose por meio da crioscopia. Então, nós precisamos considerar isso muito bem, porque o gráfico tem alguma variação e também o ponto de congelamento é bem mais baixo. Bom, são propriedades que nós precisamos estudar mais a fundo sempre que tivermos oportunidade. Deixando a água e já pegando o gancho na fala sobre lactose, vamos estudar esse importante constituinte do leite, a lactose. Pois bem, a lactose é o açúcar característico do leite, típico do leite. Algumas características dela, ela é pouco solúvel, pouco doce, é pouco variável. O teor na literatura de 4,7 a 4,9, mostrando alguns extremos até acima de 5. O leite humano tem um teor de lactose bastante alto, 7%, e logo aqui embaixo você vê a fórmula química da lactose, mostrando a união entre uma molécula de galactose a uma molécula de glicose. É uma ligação do tipo beta-1,4, a galactose está neste lado da sua tela e aqui a glicose. Então é um disacarídeo e a questão relacionada ao percentual,
relatos informais conduzem a uma linha de entendimento que o teor de lactose no leite no Brasil pode ser menor do que esses citados na literatura, né? Nós podemos ter um teor de lactose natural um pouco mais baixo. Isso, de novo, volta a impactar o uso da crioscopia, porque a lactose é um constituinte solúvel e a crioscopia depende da concentração molar dos constituintes solúveis, como a lactose e os sais. É comum utilizar uma fórmula para esse cálculo da crioscopia, do grau de hidrólise, e isto depende. Na verdade, aquele fator ele é dependente do teor de lactose no leite. E se tivermos um teor mais baixo, o fator talvez devesse ser ligeiramente ajustado, senão nós vamos precisar de um ponto de congelamento mais baixo para conseguir estimar um teor de hidrólise, um grau de hidrólise muito alto, 99%, 100%. Isso implica em mais tempo de hidrólise e perda de produtividade nas plantas. Mas isto fica para nós tratarmos aí com mais detalhes nos aspectos tecnológicos numa próxima oportunidade. A lactose também tem algo fundamental, que é a sua cristalização. A lactose é pouco solúvel e ela pode cristalizar. Deixo para vocês duas sugestões de leitura. A primeira, uma dissertação de mestrado, Marcelo Cerqueiro dos Santos, foi meu orientador no nosso mestrado profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. Ele caracterizou e avaliou microscopicamente leites condensados produzidos no Brasil e logo aí também na sua tela você vê a capa do livro Leite Condensado, fruto de um projeto de pesquisa conduzido em parceria, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Juiz de Fora, Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Esse livro foi fruto de um projeto financiado pelo CNPq, está à disposição de vocês e trata uma parte da dissertação do mestrado e algo mais que foi discutido dentro do escopo do projeto. Uma literatura muito interessante para quem quer estudar sobre cristalização e leite condensado no Brasil. Vamos dar mais um destaque à lactose. A mutarrotação. A lactose apresenta dois isômeros, a alfa-lactose, que é a sua forma hidratada, e a beta-lactose, que é no estado amorfo. No leite, a 20 graus Celsius, aproximadamente 2/3 da lactose ocorre na forma alfa e 1/3 na forma beta. E estas formas podem mudar, mutarrotacionar. Em que isto tem importância para nós? A mutarrotação impacta na solubilidade. Nós temos, para você ter uma ideia aqui, uma alfa-lactose, uma solubilidade máxima de 7 gramas por 100 gramas de água, e a beta-lactose, 50 gramas por 100 gramas de água. Então, a beta-lactose é a forma isomérica mais solúvel. No leite, a relação beta-alfa, que deve ser atingida, é 1,6 para 1. Então, mais beta-lactose do que alfa. O que gera, se fizermos aqui os cálculos, uma solubilidade final de 18,2 gramas por 100 gramas de água, que é acima da solubilidade da alfa-lactose. Portanto, é possível que a lactose se encontre em uma solução supersaturada, acima do seu coeficiente de solubilidade, dependente da mutarrotação, dependente da solubilidade da forma isomérica predominante, e que a lactose deixe a solução e passe para a sua forma cristalina, que dá a ela uma condição de menor energia do que em uma solução supersaturada. Vamos avançar nesse entendimento. Aqui você vê a lactose com destaque para a mutarrotação dependente da temperatura. 93,5 graus Celsius é uma temperatura muito importante para esse estudo, onde os 2/3 de alfa e 1/3 de beta estão estabelecidos. A temperaturas mais baixas ocorre a predominância de alfa-lactose, que é a forma menos solúvel, e acima de 93,5 da beta-lactose, que é a forma mais solúvel. Então, note bem na questão do processamento do doce de leite. Enquanto o doce está sendo produzido no tacho a temperaturas altas, acima de 93,5 graus Celsius, a predominância da beta-lactose ela está solúvel. Com o resfriamento na produção do doce, ocorre a mutarrotação, a forma alfa começa a predominar e ocorre, portanto, a insolubilidade. Nós teremos a temperaturas mais baixas, a forma menos solúvel. E isto leva à condição de perda de estabilidade e esses cristais de lactose começam a ser formados.
Isto acontece no leite condensado, acontece também no doce de leite. E nós precisamos cuidar para que essa cristalização não se torne um defeito. É algo que acontece, é da natureza deste açúcar, é das condições do sistema em que ela está, do potencial químico do sistema, da temperatura e da atividade de água. Ela vai cristalizar, vai buscar uma forma mais estável do que da solução supersaturada, mas há formas de se conduzir, tomar as rédeas deste processo. Vejamos. A cristalização da lactose deveria acontecer de forma que os cristais fossem menores que 16 micrômetros. O limiar de percepção dos nossos sentidos está por volta de 25 micrômetros. Mas o ideal seria cristais com menos de 16 micrômetros de tamanho e termos 4 vezes 10 a 11 cristais por centímetro cúbico de produto. Então, uma nucleação numerosa e cristais pequenos. Você observa aqui imagens que estão na dissertação do Marcelo, com cristais no mesmo aumento, cristais de lactose grandes e cristais de lactose de tamanho bem menor aqui, esse formato típico do tomahawk, da machadinha de índio. Aqui nós temos 2 leites condensados, amostras diferentes, no mesmo grau de ampliação das imagens, e cristais maiores e menos numerosos, e cristais menores e mais numerosos. Esta é a nossa expectativa para que não ocorra uma textura arenosa. A cristalização vai acontecer, mas nós queremos que ela aconteça de forma controlada. Note nesse slide alguns resultados do trabalho do Marcelo, mostrando o tamanho dos cristais de lactose por marca de leite condensado. Foram analisadas 8 marcas, mostrando que os tamanhos variaram de 12 a 23 micrômetros. Então, alguns tiveram tamanhos de cristal por volta de 16, todos abaixo de 25. Os que estão nessa faixa entre 16 e 25 corre-se o risco de alguma percepção sensorial, mas, na verdade, todos estiveram abaixo do limite máximo de 25 micrômetros. Quanto menor esse tamanho, melhor para que você tenha um produto com uma textura fina, sem arenosidade. Essa cristalização pode ser controlada, existem diferentes formas. Você pode, por exemplo, para controlar essa cristalização, aumentar a viscosidade do produto, adicionando um complexo a partir de proteínas do leite ou adicionando amido. Você pode também fazer uma nucleação induzida, adicionar microcristais de lactose para que eles atuem como núcleos de cristalização, e os cristais que serão formados terão esses núcleos como base para o seu crescimento. A cristalização vai acontecer, você parte do princípio que quer controlar o crescimento dos cristais e direciona por meio de uma nucleação induzida controlada. E o terceiro mecanismo que você pode lançar a mão é a hidrólise da lactose, porque a glicose e a galactose em separadas, elas são mais solúveis do que unidas formando a lactose. Então, 3 mecanismos básicos para controlar o aumento da viscosidade, a nucleação por meio da adição da semeadura de microcristais de lactose, a nucleação induzida, secundária, ou a hidrólise. São 3 formas que você pode utilizar para controlar o crescimento dos cristais. Outra propriedade importante da lactose. Vejam comigo aqui a acidez desenvolvida durante o aquecimento. Esse gráfico traz para nós o tempo de aquecimento a 116 graus Celsius e o teor de ácido lático no leite, mostrando que, à medida que o tempo passa de exposição ao calor, ocorre a formação de ácidos orgânicos, como o ácido fórmico e aqui o ácido lático sendo mostrado, o teor de lactose diminui e a acidez do produto aumenta durante o aquecimento. Lembrando aqueles colegas que trabalham com produtos ultrapasteurizados, temperaturas muito altas, temperaturas na faixa de 140 graus Celsius, tudo que você não quer é o abaixamento de pH no ato do aquecimento. E isso acontece. Isso acontece porque a degradação da lactose pelo calor gera a formação de ácido no ato do aquecimento. O próximo slide mostra também
que essa formação de ácido vai aumentando à medida que se eleva a temperatura. Então, se estamos em temperaturas ainda mais altas aqui, mantendo o mesmo tempo, a acidez desenvolvida durante o aquecimento, ela realmente acontece e gera uma perda de estabilidade térmica, de estabilidade do leite no ato do aquecimento. Não estou falando de estabilidade ao longo da estocagem, mas naquele momento em que você está no retardo, num processamento UHT, aqueles segundos de retardo na sequência para a câmara vácuo, para o flash cooler. Esse período nós temos formação de ácido orgânico a partir de degradação térmica da lactose, com abaixamento do pH e perda de estabilidade. E aí você vai observar ali no retardo se tem alguma incrustação, se está sendo bem estabilizado. Isso também acaba impactando na sequência, na estabilidade durante a estocagem. São dois fenômenos distintos. A estabilidade térmica no ato do aquecimento e depois a estabilidade ao longo da estocagem, que há fatores que vamos estudar em uma outra oportunidade quando tratarmos de gelificação, de proteínas, precipitação. Mas quanto à lactose, ela determina bastante a estabilidade em razão da sua degradação térmica e a formação de ácidos no ato do aquecimento. Bem, mas a lactose não é só isso. A lactose também nos concede, no caso dos lácteos, a formação de compostos de escurecimento segundo uma reação de escurecimento não enzimático chamada reação de Maillard. Essa reação de Maillard ocorre entre a lactose, que é um açúcar redutor, e grupos amino de aminoácidos, peptídeos e proteínas que o leite os tem, você sabe bem disso. Então, a reação entre a lactose e as proteínas do leite, mediado pelo aquecimento, induzido pelo aquecimento, leva à formação de compostos escuros, as melanoidinas. Muito agradável, aceitável no doce de leite, dependendo das características do seu mercado, você quer que isso aconteça a um certo grau. E um composto intermediário desta reação de escurecimento é o 5-hidroximetilfurfural. Aqui na tela você vai ver o destaque para o HMF, o 5-hidroximetilfurfural. É um composto intermediário da reação de Maillard que pode ser quantificado, determinado analiticamente, e ele é um bom indicador da severidade do tratamento térmico sob o aspecto tecnológico. Podemos comparar pelos teores de HMF entre dois doces, dois leites condensados e também entre dois processos, dois binômios tempo-temperatura, dois equipamentos de troca térmica, dois ultrapasteurizadores pelo teor de HMF. O HMF é um composto bastante genérico nessa reação de Maillard. Há outro composto, também proveniente da lactose, que é a lactulose. Note ele aqui. A lactulose é obtida a partir da lactose por isomerização. Ela é um epímero. A lactulose é constituída de galactose e frutose. A glicose da lactose é epimerizada, isomerizada em frutose, e esta lactulose é também um indicador da severidade de tratamento térmico. A diferença entre a lactulose e o HMF é que a formação de HMF ela é determinada pelo tempo de permanência à temperatura alta e pode acontecer também a temperaturas mais moderadas. Ao longo do tempo, o leite condensado escurece, o leite em pó escurece, o doce de leite também escurece. Quanto mais alta for a temperatura de estocagem e quanto mais alta for a atividade de água, e estão relacionadas, a formação de HMF vai prosperar mesmo cessado o aquecimento. Isso é muito importante. Já a lactulose, ela é formada somente no ato do aquecimento. Então, ela é um indicador muito fiel da severidade do tratamento térmico, independente da história do produto pós-tratamento térmico. Mas são dois indicadores. Em relação a Maillard, em relação ao hidroximetilfurfural, vale um destaque também que esses compostos finais da reação de Maillard geram no organismo, dentro de um pool endógeno, compostos chamados AIDS. Esses AIDS são compostos de glicação avançada que não são interessantes. São compostos metabolicamente desfavoráveis. Nós não gostaríamos de ter a formação desses compostos, principalmente pessoas que têm diabetes tipo 1 em particular. Nós queremos evitar o consumo exagerado de
compostos que tenham glicação avançada, porque eles causam problemas metabólicos. Tivemos um trabalho muito interessante em relação a doce de leite, demonstrando que, apesar do grau de escurecimento, esse teor de AIDS é suficiente para um consumo regular sem maiores problemas. Mas nós temos sempre que pensar, ao final do dia, quanto que você consumiu de compostos de glicação avançada em todos os alimentos para você ter, então, uma saúde ainda melhor. Estes trabalhos sobre HMF e lactulose, você pode ler em 2 dissertações também do nosso mestrado Leite, a dissertação da Leandra Oliveira Neves e da Júlia Francischini, foram minhas orientadas no mestrado. A Leandra trabalhou com desenvolvimento e aplicação de metodologias analíticas para avaliação de indicadores de tratamento térmico em leite UHT, em particular a lactulose, e a Júlia Francischini trabalhou com doce de leite, caracterização e avaliação de indicadores físico-químicos e tecnológicos e de tratamento térmico em doce de leite. A dissertação da Leandra teve a lactulose como um aspecto muito importante, o desenvolvimento de uma metodologia analítica nas nossas condições para determinar a lactulose, e a Júlia trabalhou muito com HMF, com 5-hidroximetilfurfural no doce de leite. A leitura desses 2 trabalhos irá complementar esta exposição superficial, né, mas desafiadora que eu faço para vocês nesse momento. Ok. Isto posto, acerca da lactose, levantados todos esses aspectos que merecem a sua atenção e certamente você irá dedicar algum tempo para estudá-los com maior profundidade, sendo agora encorajado, desafiado e sabendo das suas importâncias dos pontos de vista de qualidade, de tecnologia, de processo e também de aspectos nutricionais. Vamos ver sobre os sais. Água, lactose e sais, seguindo a nossa agenda. Sobre os sais do leite. Ok. Os sais são substâncias de baixa massa molar, iônicas ou em equilíbrio com os íons. E diferem de algumas substâncias, né, alguns conceitos que são muito arraigados e nós precisamos fazer uma diferenciação importante. Substâncias minerais. Sais não quer dizer o mesmo que substâncias minerais, porque durante o processo de incineração, de formação do resíduo mineral fixo, nós temos sais orgânicos que são perdidos, nós temos carbonatos que são formados, há uma série de fatores que são importantes, diferenciando sais de sais minerais. O citrato, por exemplo, é um sal orgânico, não é um sal mineral. O lactato presente no leite é um sal orgânico. Os fosfolípides têm fósforo. A caseína tem fósforo. E ocorre nas cinzas, mas não provém de sais, provém de um lipídio, provém de uma proteína. Então, esses conceitos podem, em um determinado momento, causar um confundimento, podem ficar sobrepostos, mas é bom que você os diferencie muito bem, né? Os sais podem ser orgânicos ou inorgânicos, as cinzas ou resíduo mineral fixo pode conter elementos inorgânicos que não provêm de sais, mas que provêm de lipídio, provêm de proteína. Então, nós temos que fazer esse ajustamento de nomenclatura, né, diferenciando resíduo mineral fixo e cinzas, estes 2 são sinônimos, de sais minerais, de substâncias iônicas, de substâncias inorgânicas. Então, muito cuidado na hora de se expressar, pense bem sobre o que você está falando. Sobre os sais minerais, sobre substâncias iônicas, substâncias inorgânicas ou cinzas e resíduo mineral fixo. Muito cuidado para adotar a nomenclatura adequada na sua fala, nos seus relatórios, nos seus documentos técnicos. Pois bem, este quadro, 1959, né? Vocês vejam que eu tenho essa predileção de honrar aqueles que foram os pioneiros, né, na química do leite. Quadro 1, variação do teor de sais do leite em miligramas por 100 ml. Você observa vários constituintes, os seus teores médios, faixas usuais extremos reportados, fazendo a ressalva de que estes valores são para leite de animais individuais e sadios. Né? Não estamos tratando aqui de mastite, de alterações desse tipo, né? Mas que os extremos são realmente bastante amplos, existem amplas faixas de ocorrência de cada um destes elementos
E isto, para nós, é muito importante. O teor dos diferentes elementos dentre os sais varia por causas naturais. Como se isso não bastasse, nós somos desafiados a encontrar variações nos teores dos elementos que constituem os sais do leite em diferentes regiões, em diferentes estações do ano. Vou apresentar para vocês uma parte, um recorte da minha tese de doutorado, que foi a respeito de leite UHT, e nós estudamos muitas variáveis, muitos fatores do leite cru, do leite em processo, do leite já estocado, e o destaque que eu vou colocar para vocês hoje em relação ao cálcio. Ao cálcio, o teor de cálcio, e você observa agora na tela, vai chegar aqui para você, o teor de cálcio no leite cru. Variações por estado e variações por estação. Então, você tem leites da região de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Goiás. Os valores médios, 95, 93, 89, mostrando que há um efeito significativo de estado e há também, a gente pode notar, alguma variação em relação às estações. E esse teor de cálcio é determinante para a estabilidade térmica do leite, para a estabilidade do leite à prova do álcool, para a estabilidade do leite ao etanol. Quanto maior o teor de cálcio, menor será a estabilidade, menor será a resistência à prova do álcool e também menor a resistência térmica, mantido os demais fatores constantes. Pois bem, então você já tem isso em mente. Se eu tiver um leite com alto teor de cálcio, eu posso ter algumas dificuldades de estabilidade. Pois muito bem, então o teor de cálcio é mandatório, o teor de cálcio é muito importante. Só que não para por aí. Nós ainda temos mais um fator a ser considerado. Voltemos aqui, então, à nossa tela. Já sabendo que o teor de cálcio varia, sabemos agora também que há uma partição de elementos da fração salina do leite entre as fases contínua solúvel e a fase coloidal. Em outras palavras, sais que estão dissolvidos na água e sais que estão, em parte, associados com a caseína coloidais. Vejam o cloreto. O cloreto está 100% solúvel, ok, tudo bem, vamos deixá-lo aqui quietinho. Mas observe os fosfatos. Mesmo se você tiver um leite com teor normal de fosfato, mas com diferentes partições entre solúvel e coloidal, a estabilidade vai variar. Note o citrato. Por que nós usamos citrato no processamento UHT? Porque ele é bastante solúvel, ele consegue trabalhar em cima do cálcio para mantê-lo solúvel e evitar que ele se associe à proteína e insolubilize. Veja esse teor aqui, 120 miligramas por decilitro, 1.200 miligramas por litro. 1/3 do cálcio solúvel, 2/3 do cálcio associado à caseína. Mesmo que um leite tenha um teor normal de cálcio, se a partição não estiver adequada, nós podemos ter perda de estabilidade na prova do álcool e perda de estabilidade térmica. Isso está relacionado, inclusive, com a ocorrência dos leites anormais, lina, né? Anteriormente, de uma outra ênfase, o sila, né? O lina, um conceito mais abrangente, pode estar relacionados não somente com o teor, mas com a distribuição, com a partição. Mas a complicação ainda não para por aí, né? A química do leite é sempre motivadora do nosso estudo, porque nós podemos causar uma mudança de partição. Com o resfriamento, com o aquecimento, o cálcio e o fósforo, eles podem movimentar de uma fase para outra, migrar de uma fase solúvel para a fase coloidal ou da fase coloidal para a fase solúvel. Em alguns momentos nós queremos que isso aconteça, em outros nós queremos evitar que isso aconteça. Queremos manter cada um no seu quadrado, né? Manter cada um na sua fase. Mas as aplicações tecnológicas que nós temos, algumas vezes nos levam a esta diferença de partição entre as fases para os sais que têm associação com as caseínas. Voltemos aos quadros. Aqui nós temos uma submicela, o exemplo de uma submicela de caseína, aqui outra submicela e aqui
grupamentos de fosfato ligados, esterificados aos aminoácidos serina e aminoácido treonina. É uma fosforilação que ocorre na célula secretora. Esse grupamento fosfato aqui é chamado coloidal orgânico, ele está intimamente ligado com a proteína. Isso também acontece nessa proteína vizinha, e entre elas tem o fosfato de cálcio coloidal inorgânico. Este fosfato de cálcio coloidal inorgânico pode migrar para fora da estrutura da micela e ele pode entrar na micela. Nós podemos ter micelas mais mineralizadas e menos mineralizadas. Note aqui esse modelo dinâmico da micela de caseína, segundo Holt, 2016, mostrando alguns pontos. Estes pontos são os nanoclusters, são os aglomerados de fosfato de cálcio coloidal que contribuem para manter a estrutura quaternária das caseínas. Há outros fatores que contribuem para a manutenção da estrutura caseína, em particular as interações hidrofóbicas. Mas estas ligações de fosfato de cálcio coloidal inorgânico ancoradas no fosfato de cálcio coloidal orgânico ligado aos aminoácidos é extremamente relevante para a manutenção da estrutura da micela de caseína. E, em algumas situações, esse fosfato de cálcio coloidal inorgânico vai migrar para fora, em outras ele vai migrar para dentro, e nós teremos, então, micelas de caseína com arranjos e com estabilidades diferentes. Continuemos aqui o nosso estudo nas telas. Vejam este quadro muito interessante que mostra uma visão geral de alterações, interações e partições que ocorrem nas micelas de caseína em diferentes condições de processamento e o equilíbrio entre o cálcio e o fosfato. Vou destacar aqui o resfriamento. Resfriamento, estocagem do leite refrigerado na fazenda, nas associações de produtores, nos tanques de expansão comunitário, nos postos de resfriamento e também nos laticínios. Com o prolongar do resfriamento, a beta-caseína deixa a micela. Nós temos uma perda de matéria nitrogenada, nós temos uma perda de uma proteína, a beta-caseína. As interações hidrofóbicas são mais fracas à temperatura baixa e a beta-caseína deixa a micela e também o fosfato de cálcio. Então, à medida que o leite vai sendo mantido refrigerado e há um benefício desta refrigeração com respeito a evitar-se a acidificação do leite por bactérias mesófilas, mas do ponto de vista bioquímico e físico-químico existem alterações que estão ali escondidas, você não está vendo, não está percebendo numa análise de acidez, mas o fosfato de cálcio coloidal inorgânico e a beta-caseína estão deixando a micela de caseína. E se você recebe leite com 2, 3, 4, 5, não, 5 não, né? Mas vamos supor, numa hipótese, que você tenha aí um leite com 5 dias de refrigeração. Muito fosfato de cálcio coloidal inorgânico deixou a micela. Beta-caseína também deixou a micela. E nós temos uma perda de estabilidade à prova do álcool, uma perda de estabilidade ao calor, e no momento que esse leite for aquecido, a beta-caseína tende a voltar, o fosfato tende a voltar, mas eles não voltam exatamente na mesma estrutura estável, arranjada, natural, mas acabam fazendo pontes, ligações entre as micelas, ocasionando precipitação, coagulação, insolubilização, formação de pedras de leite lá no seu equipamento, lá no retardo. Porque você provocou com o resfriamento prolongado uma partição diferente, uma redistribuição de fases entre proteínas e sais do leite, em particular o fosfato de cálcio. Volte aqui comigo para a tela mostrando estas alterações. Com o tratamento térmico, qual que é a tendência, então? Que o fosfato de cálcio volte para a fração coloidal. Mas ele não vai formar apenas pontes entre as submicelas, mas vai formar pontes entre as micelas, e aí você tem a famosa pedra de leite, né? Temos as incrustações e alterações também em outras frações proteicas. Você poderá, com o tempo, se dedicar a esse slide e verificar também alterações que ocorrem com a acidificação, como a solubilização de fosfato de cálcio, a perda de fosfato de cálcio à medida que o leite vai acidificando. Isso é muito importante para a coagulação ácida, para produtos fermentados, em que você tem uma perda progressiva
de cálcio do sistema proteico e também do aquecimento, né? Levando ao aquecimento que proteínas solúveis desnaturadas, soroproteínas, começam a se associar com a micela de caseína junto com os elementos salinos. Então temos uma complexidade muito grande e remete também a algo que é bastante comum na tecnologia de queijos, que é o uso de cloreto de cálcio para você procurar contrabalançar esta mudança de partição do fosfato de cálcio, aquele fosfato de cálcio que no aquecimento migrou para a fase coloidal, você volta com um cálcio solúvel para favorecer a fase secundária da coagulação, para efetivamente conseguir formar ali a estrutura do paracaseinato de cálcio, que é dependente da história do leite. Você não tem como usar sempre o mesmo teor de cloreto de cálcio, qualquer que seja o leite, em quaisquer condições, em quaisquer épocas do ano, em qualquer região do Brasil, dependendo da história desse leite, não existe um dogma de fé que você tenha que seguir a mesma quantidade de fosfato, porque as histórias de cloreto de cálcio, porque as histórias são distintas. Isto vale também para o fosfato, para a adição de citrato, visando a estabilização, é o sistema oposto, mas o raciocínio se aplica, do leite UHT, que você tem realmente que fazer um teste, buscar qual a melhor combinação de sais estabilizadores para, nesse caso, evitar a formação de insolubilização durante o aquecimento e gelificação ao longo da estocagem. Muito bem. Prosseguindo, mais uma dica de estudo para você. A partição do cálcio em queijo Minas padrão e sua bioacessibilidade ao longo do tempo de maturação. Mais uma dissertação do nosso que já está se tornando famoso aqui nesse webinar, mestrado profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, do João Pablo Fortes Pereira, que também teve a oportunidade de ser meu orientado nesse programa de mestrado, em que nós estudamos a partição de cálcio não no leite fluido, mas no queijo. Veja que interessante isso, né? Então, não apenas no leite fluido, mas também em produtos concentrados, como é o caso do leite, há diferentes partições do cálcio entre a fase aquosa do queijo, a fase líquida do queijo, e a fase proteica, a matriz proteica do queijo. O cálcio migra de uma fase para outra dependendo do pH, dependendo da temperatura, dependendo de alguns fatores. O pH foi o foco principal do nosso estudo, e nós podemos constatar a diferença, a partição entre cálcio na matriz do queijo e cálcio solúvel no queijo em diferentes processos, em diferentes pH, diferentes níveis de fermentação. Isso muda a estrutura do queijo, mas muda também a bioacessibilidade. 2 queijos com o mesmo teor de cálcio são equivalentes do ponto de vista nutricional? O teor é o mesmo, mas a bioacessibilidade e, do ponto de vista in vivo, a biodisponibilidade do cálcio pode variar. Voltando aqui à tela, deixei para você apenas um destaque da dissertação do João Pablo, que em um mesmo tempo de determinação do cálcio ao longo da maturação, quanto menor o pH, maior é a bioacessibilidade do cálcio. Portanto, não apenas no leite, mas também nos queijos, em diferentes produtos lácteos, nós podemos estudar a partição dos minerais e entender melhor como ocorre esta movimentação ao longo das tecnologias e, inclusive, com desdobramentos nutricionais e no desenvolvimento, na inovação, em produtos diferenciados que você pode querer desenvolver, mas que tem que ser fundamentados consubstancialmente nas condições que você tem no produto, na matéria-prima, no processo, e a ciência do leite vai te ajudar muito, muito mesmo nesse desenvolvimento para que ele não seja empírico, mas seja cientificamente experimentado e tratado. Bom, daí você já pode imaginar que nós precisamos resumir. Resumir tudo isto e, em suma, eu tenho uma palavra para você. Eu amo muito essa ciência do leite, né? Eu amo muito, estou com 50 anos agora, comecei a estudar isso com 14 anos e quero prosseguir por mais algum tempo, né? Junto com vocês, porque a ciência do leite realmente é magnífica. Guarde esta imagem
como motivadora, encorajadora, para você investir nos seus estudos sobre a química e a tecnologia do leite, com a aplicação nos processos, nos produtos e nas inovações que nós temos feito nas nossas indústrias. Então, guarde essa imagem aí para você. Ok? E quero fazer um convite. Para finalizar, tenho para você um convite. O convite é participar conosco de um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a Embrapa Gado de Leite e com a EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tostes, projeto esse chamado Nuvilac, Núcleo para a Valorização dos Produtos Lácteos na Alimentação Humana. É uma rede social láctea. Você, no Nuvilac, terá a oportunidade de debater ideias, discutir conhecimento, reunir conhecimento científico, elaborar conosco um banco de dados sobre informações do leite e ter uma biblioteca virtual à sua disposição. Nuvilac é um canal lácteo para nós estudarmos juntos. Essa biblioteca tem, por exemplo, as dissertações que eu acabo de citar. Você pode acessar o Nuvilac, se tornar um membro, é gratuito, é um projeto de extensão de uma universidade federal, pública e gratuita, e você poderá, por conseguinte, acessar essa biblioteca e baixar as dissertações e muitos outros materiais, interagir com os pesquisadores, poderá debater, trazer suas dúvidas, suas ideias, e nós queremos também trazer aquilo que há de informação cientificamente sustentável a respeito de lácteos e nutrição, deixando mitos, lendas a respeito do consumo de lácteos que tem afligido muito o nosso segmento. Então, vamos juntos no Nuvilac, observe aí, tem o convite, na próxima tela terá para você aqui a chamada para participar do nosso projeto Nuvilac, nuvilac.com.br. Entre lá, cadastre, se torne membro, colabore conosco. Se você é uma empresa, nós temos oportunidades também que você pode nos apoiar para levarmos esse projeto adiante. Ok, isto posto, quero trazer para você já uma mensagem final agora, aqui na nossa tela, do livro que eu mais gosto, do meu autor preferido. Em uma das partes desse livro, chamado Provérbios 3,13, diz que feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. É isso que nós estamos procurando fazer nesse projeto de cooperação público-privada entre a Capilab e a Universidade Federal de Juiz de Fora, nesses webinars falando sobre qualidade. Deixo para você aqui os meus contatos na universidade e o meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Queridos amigos da Capilab, muito obrigado pela parceria. É um prazer sempre estar com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, pessoal, como eu fui pedindo aqui, o pessoal foi mandando algumas perguntas, né? Durante a palestra, a gente já está aqui com uma listinha de perguntas. Se alguém tiver mais alguma, pode ir mandando. A gente vai respondendo à medida que for possível, né? Caso a gente chegue no tempo limite da transmissão, qualquer pergunta que não for respondida aqui no momento, né? Posteriormente, a gente se compromete, né, em mandar essa resposta por e-mail. Fiquem à vontade também em contactar a Capilab depois, ao professor Paulo Henrique diretamente, se for o caso, para que tenha aí algumas respostas que tenham ficado para trás, tá? Então, a gente vai começar com a pergunta da Pinhalense, do Laticínio Pinhalense, junto com o Laticínio Rodeio, que acabaram perguntando coisas parecidas e talvez complementares. No novo RISPO-A mudou o padrão de crioscopia, né? Podemos afirmar que também alterou o padrão de crioscopia para o HT, né? Há algumas controvérsias aí com os fiscais do mapa, para variar um pouquinho, né? E a outra pergunta seria, é verdade que toda crioscopia acima de 550 está submetida a algum tipo de fraude ou pode acontecer isso num leite considerado normal? Ok. Bom, aspectos regulatórios, eu tenho que deixar aos cuidados da minha querida amiga e professora Cristina Moschin, não é verdade? Né? Não vou me aventurar muito, mas do ponto de vista químico, para nós tratarmos disso, os aspectos relacionados a leite UHT e crioscopia, em que você deve ter como referência a crioscopia do leite original, fica na dependência, primeiro, do teor de sais do leite in natura. Segundo,
do uso dos sais estabilizadores. Se citrato, se fosfato, cada um tem uma massa molecular, cada um vai gerar uma concentração molar diferente e a combinação entre eles também gera alterações e nós não vamos ter, na verdade, uma forma de estimar qual é o teor, a não ser estequiometricamente, matematicamente, mas isso não é prático, estimar qual seria o teor final desses elementos todos no leite e o que isto impacta na concentração molar e no abaixamento crioscópico. Portanto, o leite UHT fica sem um valor para a crioscopia no regulamento técnico de identidade e qualidade, remetendo ao ponto de congelamento do leite cru. Mas isso não é verdade, porque nós temos a adição de sais estabilizadores, o ponto de congelamento é bem mais baixo. Agora, o quanto mais baixo? Né? Quanto mais baixo? É importante que as plantas de UHT sempre cuidem dessa questão da crioscopia, principalmente aquelas que têm o processo de injeção de vapor ou infusão. Mais comum, processo de injeção, porque há realmente a condensação de água e nós precisamos garantir o ponto de congelamento da entrada do injetor e o ponto de congelamento na saída do flash cooler da câmara a vácuo para ter sempre o mesmo teor de sólidos do leite. Mas a referência ao leite cru original, ela se mantém, embora o leite UHT não nos permita um valor exato. Quanto ao limite, né, de crioscopia, se sempre vai ser. Né? A resposta é nunca diga nunca. Né? Nunca diga nunca. Nós poderíamos ter um leite com alto teor de sais, naturalmente, em uma condição, como você viu ali, né, os colegas que estão participando, de extremos, né, ou até mesmo em um leite, uma condição anormal, em que haja passagem de componentes do sangue para o leite, diretamente, e uma crioscopia com ponto de congelamento muito baixo, muito negativo, muito longe do zero. Mas essa é uma condição de excepcionalidade, eu não gostaria que você tratasse isso como uma regra, seria realmente uma condição excepcional. Os valores que estão descritos são suficientes para abranger os leites genuínos em boa condição. Bom, eu acho que eu consigo dar uma ajudinha aí para quem perguntou a respeito do RISPOA, né? A gente tem tido essa pergunta com frequência e o contato com a Cristina Mosquinha é constante. Então, o RISPOA hoje dá esse limite de 550 como limite superior, né? Mas entende-se, por enquanto, né, que isso é uma determinação que descreve o que é um leite, né? O que é aceitável para um leite, tá? Mas para a recepção no dia a dia, o controle da crioscopia diário, permanece ainda o limite dado pela IN 62. Né? O RISPOA hoje fala 555 e a IN 62 permanece no 550. Muito provavelmente, né, já se tem a notícia de que a 62 vai ser revisada e provavelmente igualada ao RISPOA para não haver essa divergência, né? Mas por enquanto não sai, permanece o que a IN 62 diz, tá? Bom, vamos então para a próxima pergunta. Relacionado com a crioscopia, mas agora, né, puxando para o lado da lactose, o Laticínio Scala pergunta como saber a eficiência de uma hidrólise em cima da análise de crioscopia para um leite utilizado para a fabricação de produtos, como é o requeijão no caso deles. Né? Sim. A quantificação do grau de hidrólise da lactose está, nesse momento, sendo objeto de estudo dentro do âmbito do nosso mestrado leite. Né? Diferentes departamentos, departamento de nutrição, departamento de física, faculdade de farmácia, nós temos estudado, temos nos debruçado sobre esse aspecto. Por quê? Você pode quantificar essa hidrólise por meio do abaixamento do ponto de congelamento. Isso é fato porque você tinha antes uma molécula de lactose, agora tem uma glicose e uma galactose, ocorre abaixamento do ponto de congelamento, mas isso tem que ser calculado. Né? É calculado. Não existe, de fato, uma fórmula geral que envolva todas as condições, ainda que hajam fórmulas práticas que vêm sendo sempre utilizadas. Mas o denominador dessa fórmula, ele é dependente do teor de lactose do leite original. Então, ele poderia variar, aquele fator que você já conhece, ele poderia variar dependendo do teor de lactose original. Então, é uma forma prática, é uma forma razoável, é usual,
mas está sujeito a algumas condições quando você muda o teor de lactose do leite. Também, para você determinar esse grau de hidrólise, poderia utilizar um método instrumental, um método mais sofisticado, como a cromatografia líquida de alta performance, o HPLC, e nós temos nos dedicado a isso também. É uma maneira interessante de você fazer e aí sim quantificar efetivamente os diferentes açúcares que estão ali, quantificar e ter o valor de maneira correta, com limite de detecção, a sensibilidade, a especificidade que você precisa. Algumas indústrias de laticínios já têm nos seus laboratórios um equipamento de HPLC. Algumas utilizam HPLC, por exemplo, para pesquisa de fraude de leite com soro. Poderia utilizar também colunas diferentes, fazendo os ajustes para acompanhamento do grau de hidrólise. É uma alternativa. Existem outros métodos instrumentais que medem a lactose por infravermelho, que são muito úteis. Existe até um método mais simples, usando um glicosímetro, como aquele glicosímetro para medição de glicemia capilar. Então, são muitas as alternativas. A mais usual, realmente, é a crioscopia, ainda que existam algumas limitações no seu emprego, mas se você deixa um tempo suficiente e considera um teor de lactose muito alta, isso acaba garantindo, se é que você realmente quer 100% de hidrólise, se é que você realmente precisa de 100% de hidrólise, ou partir para um método instrumental por infravermelho ou por cromatografia. São as duas formas mais usuais. Bom, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, a Capilab tem a solução também com o Food Lab, que é uma espécie de espectrofotômetro simplificado, A gente tem o kit pronto já. Então, uma análise de 7 minutos, você consegue fazer a quantificação em miligramas por litro, bonitinho, e ter essa quantificação de lactose garantida e não por um teste prático como crioscopia, que é bem usado e válido, mas com uma quantificação aí mais exata. Bom, a próxima pergunta vem do Laticínios Leite Rodeio. Uma pesquisa de cloretos, o resultado positivo pode vir tanto da adição do sal por fraude, quanto por mastite ou alimentação. Então, devido a que na alimentação propriamente dita, esse resultado pode ser causado positivo? Qual a origem na alimentação? E existe algum meio de identificar qual a origem desse sal? Ok. Os cloretos, eles dependem mais da sanidade do que da alimentação. Por quê? Esse cloreto vai estar circulando no sangue do animal. Não é isso? E do sangue vai entrar na célula secretora, da célula secretora ter acesso ao leite. Tudo isso dentro de um sistema em equilíbrio, numa homeostase, porque as concentrações osmóticas do sangue, do líquido tissular, do líquido intercelular, do citossol e do leite têm que se manter equilibrados. Nós temos membranas ali semipermeáveis que estão controlando tudo isso para que a concentração seja em equilíbrio. Mas na ocorrência de mastite, as junções entre duas células secretoras vizinhas está fragilizada e aumenta a passagem de constituintes direto do sangue para o leite, inclusive os cloretos. Há também ruptura, há uma degradação desse tecido, há um entumecimento desse tecido que está também inflamado, gerando a passagem de líquidos tissulares e além do sangue, componentes do sangue diretamente para o leite. Então, mais do que a alimentação, a sanidade, nós temos um animal sadio, é que vai garantir um teor de cloreto normal. A alta contagem de células somáticas pode ser um indício de que você vai ter algum problema em relação a cloretos. Há muito tempo havia um método para estimar a sanidade do animal, que era o número de Kessler, que é a relação entre cloretos e lactose vezes 100. Quanto maior o teor de cloreto, menor o percentual de lactose que é sintetizado na glândula e cloreto que é por rota paracelular, vezes 100, nós teríamos então um indicador do grau de sanidade do animal. Então note que o cloreto está mais relacionado com a contagem de células somáticas, com a ocorrência de mastite, do que propriamente com a alimentação. Então eu ficaria mais atento à sua contagem de células somáticas e correlacioná-la com a ocorrência de cloretos altos. Bom, pessoal, a gente tem ainda uma lista enorme de perguntas, mas infelizmente eu vou ter que pedir desculpa. A gente vai realmente ter que responder isso depois por e-mail, A gente já extrapolou um pouquinho o tempo.
Eu e o professor Paulo Henrique temos um avião em Campinas hoje ainda, né? Então a gente tem que seguir o nosso trajeto. A gente agradece a participação de todo mundo, né? Mais uma vez, é maravilhoso assistir os treinamentos do professor Paulo Henrique, né, de um conhecimento que ninguém vai ter igual para passar para a gente. Eu me coloco à disposição na Capilab para que me enviem, né, e-mails com perguntas e tudo, e me comprometo a conversar com o professor e responder a cada um de vocês, tá? Aquelas perguntas que já foram enviadas aqui, a gente vai levar, né, para a Capilab e responder assim que for possível, tá? Algumas pessoas perguntaram aqui pelo chat a respeito dos certificados. Enviem e-mail para o cadastro, né, lá que vocês fizeram o cadastro na Capilab, que o pessoal do marketing vai fazer aí o certificado e enviar individualmente para cada um. Aquelas empresas que montaram salas de treinamentos, que alguns já comunicaram que fizeram isso, né, conectaram um computador num data show e montaram uma sala de treinamento para a sua equipe inteira, lembrem de mandar um e-mail com o nome de um por um dos participantes para que ninguém fique sem esse certificado, né? Mais uma vez a gente agradece a presença de todo mundo, a gente aguarda vocês nas próximas edições. O professor Paulo Henrique está preparando com muito carinho os próximos módulos, né? E a gente agradece a ele também a parceria e pela palestra maravilhosa que acabou de dar para a gente. Foi um prazer. Um abraço a todos, um bom dia de trabalho. Boa tarde, bom dia, pessoal.